Vamos lá então. Então, começando aqui a meditação da palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 10. Vamos ler todo o capítulo, mas vamos nos deter a partir do verso 5 ao verso 11. Vamos entrar mais em detalhes, já que semana passada nós abordamos muito bem o verso 1 ao verso 5, verso 6 mais ou menos, mas não detalhamos a declaração do anjo, e nós vamos aí então concluir o nosso capítulo 10, se assim Deus nos permitir. Então, eu creio que você já abriu tempo recorde suficiente para que possamos, então, fazer a leitura do livro de Apocalipse, capítulo 10, do verso 1 ao verso 11. Lembrando que nós vamos nos deter a partir do verso 5 ao verso 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em uma nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as suas pernas como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escreva. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, que Deus continue nos abençoando nessa noite e abrindo nosso coração para receber a palavra do Senhor, e que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, esteja nos iluminando, nos capacitando para que possamos então meditar na palavra do nosso Deus. Bom, meus irmãos, nós lemos o capítulo 10, todo o capítulo 10 semana passada, e nós entramos mais em detalhes acerca do verso 1 ao verso 4, praticamente, o verso 5 e 6 nós falamos alguma coisa, pincelamos alguma coisa. E lembrando que nós falamos muito bem sobre esse anjo que se apresenta diante de João, como ele começa a detalhar a postura do anjo, as características do anjo, o anjo forte que estava descendo do céu, envolto em uma nuvem, trazendo algumas características e muito claras acerca do Senhor Jesus, a ponto de muitos intérpretes entenderem que talvez esse anjo se trate do próprio Cristo Jesus, por causa das características que ele vinha trazendo, a forma que esse anjo vem, a postura do anjo. No entanto, pelo capítulo 1, que deve ser a chave hermenêutica para a interpretação de Cristo, e todo o livro de Apocalipse também, nós vamos perceber que em nenhum outro lugar no livro de Apocalipse, o profeta João, o apóstolo João, discípulo do Senhor, ele vai usar o anjo falando para ele, o que estava escrito aqui no livro de Apocalipse, fazendo alguma referência a Jesus como anjo. Muito pelo contrário, no livro de Apocalipse, Jesus nunca se apresentou como anjo. Lembrando do Antigo Testamento, há sim algumas aparições de Cristo,
que alguns falam teofania ou cristofania, que seria mais adequado, a presença de Cristo esporadicamente para um propósito no Antigo Testamento e muitas vezes era identificado como anjo do Senhor. Igual meditamos no domingo sobre o quarto homem da fornalha. Possivelmente aquele quarto homem, quando Nabucodonosor vê e diz que ele tinha o aspecto do filho dos deuses. Possivelmente fazendo uma interpretação a partir da compreensão que Nabucodonosor tinha dos seus deuses, que com o relacionamento de Bel com a sua esposa deusa, surgiram os filhos dos deuses. Então ele faz essa interpretação e por isso ele se dirige possivelmente ao quarto homem da fornalha com o aspecto dos filhos dos deuses. Só que Jesus é o filho do Deus Todo-Poderoso. Então no Antigo Testamento havia sim essa manifestação. No entanto, o livro de Apocalipse não encontramos em nenhuma passagem alguma simbologia de Cristo na figura dos anjos. Os anjos são anjos e Cristo é Cristo, assim como ele se apresentou no capítulo 1. Por isso, o capítulo 1 sempre será a chave hermenêutica para a interpretação de Cristo aqui. Portanto, queridos, João vê esse anjo que trazia como um emissário de Deus, um mensageiro de Deus e um representante, por isso trazia o aspecto da glória do Filho de Deus, descendo sobre uma nuvem e com um arco-íris sobre sua cabeça, relembrando que, embora estivesse passando por lutas, um tempo de perseguição à igreja e um derramamento da ira de Deus, ainda assim trazia o pacto da aliança, mostrando que Deus é Deus de aliança, ele cumpre as suas alianças e ele de forma alguma iria desamparar. Esse aspecto que o anjo traz com um arco-íris por cima da sua cabeça era normalmente trazendo a ideia de que Deus não se esquece da sua aliança e que tudo o que ele está fazendo está baseado no seu pacto, na sua aliança, e aqueles que estiverem debaixo do pacto da aliança, hoje em Cristo Jesus, não serão pegos de surpresa pelo tocar da sétima trombeta, que resultará no fim de todas as coisas. Então, esse anjo traz consigo um livro pequeno, não traz a ideia de um rolo, mas um pequeno livro, que possivelmente contém parte do conteúdo que já foi revelado por João, mas parte deste conteúdo, e que quando João tenta escrever algumas coisas no tocar das trombetas, quando as vozes dos trovões começam a se manifestar, João tem a intenção de escrever, e só aí, nesse ponto específico, ele ouve uma voz do céu dizendo para que ele não escrevesse e que mantesse isso em segredo. Então, lembra muito bem daquele episódio de Paulo que teve a sua revelação do céu e que disse que recebeu coisas do Senhor que não deveria contar e que a compreensão humana não seria capaz de discerni-la. Agora, o texto vai mostrar de que também essa ideia do anjo não permitia que João escrevesse o que os trovões estavam anunciando, cada trovão com a sua própria voz, significa que não teremos toda a revelação e que teremos surpresas. Algumas coisas nós só iremos perceber e nos será revelado no tocar da sétima trombeta. Isso não é nada absurdo, até porque Deus nos deu e nos revelou o suficiente para conhecê-lo e também para termos a nossa salvação em Cristo Jesus. E a maior revelação de Deus é o próprio Cristo, que encarnou e veio habitar em nós, revelando e refletindo a expressão exata da glória de Deus, já que nós, seres humanos, que fomos criados à imagem e à semelhança, conforme a semelhança de Deus, por causa da queda, não manifestamos a expressão exata da glória de Deus. Então, ainda por causa do pecado e da nossa natureza, refletimos como um espelho, e eu até me arrisco a dizer, um espelho quebrado que está sendo reconstruído em Cristo Jesus, refeito em Cristo Jesus, para que possamos, num determinado momento da história, revelar de fato a expressão que Deus
nos criou para refletir de Deus. A palavra de Deus vai dizer que em Cristo Ele é o nosso padrão e nós estamos caminhando para a estatura do varão perfeito. Então, caminhar para a estatura do varão perfeito, nada mais, nada menos é do que um processo de santidade na nossa vida, de restauração, de santidade, e que o Senhor vai imprimindo o seu caráter e a natureza santa em nós. Por isso, queridos, João, quando tem essa revelação, o anjo não permite que ele escreva. E o anjo põe, está com o livro na mão, um pé no mar e o outro pé está na terra, mostrando o domínio e uma postura de conquista, mostrando que é Deus que se levantará, o grande general está na hora de se levantar e tomar posse ou reivindicar aquilo que pertence e que o diabo pensa que pertence a ele. Quando Jesus estava na terra, para que a gente não tenha uma confusão, o próprio Cristo disse que ele não tinha nada com esse mundo e que o príncipe desse século estava se aproximando. Então, por ora, é um campo de ação da ação maligna. Agora, dentro daquilo que Deus permite, dentro daquilo que Deus estabeleceu como jurisdição e numa dosagem limitada por Deus, que esses espíritos malignos não podem ir além. Fato é que Deus se levantará e tomará posse daquilo que é seu. Uma postura que o anjo tem é uma postura de conquistador. Agora eu gostaria de reler o verso 5 e 6, e aí então, na medida que nós formos falando acerca do texto, nós vamos fazendo a releitura desse texto. Então convido você que ainda está com sua Bíblia aberta a fazer a leitura do verso 5 e a leitura do verso 6 do capítulo 10 de Apocalipse. Diz assim: Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou os céus, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Ok? Então, vamos à declaração desse anjo. Primeira coisa que nós observamos aqui nesse texto é que há uma solenidade, não apenas a forma que o anjo declara, mas até mesmo a sua postura, como ele se coloca, né, em pé, com um pé na terra e um pé na água, ergue a sua mão com um ato de solenidade e faz um juramento. Então essa declaração deve nos encher de espanto, porque aqui é um ambiente, um momento solene. E não apenas pelo que o anjo diz, mas sobretudo por causa da sua postura. Então ele levanta a mão e ele faz um juramento. E esse juramento ele faz pelo Senhor, não por ele mesmo, tá? Só o Senhor pode jurar por ele mesmo. Então esse anjo faz um juramento pelo Senhor, e ele faz um juramento da seguinte forma: e jurou por aquele que vive pelo século dos séculos, o mesmo que criou os céus, a terra, o mar e tudo quanto nele existe. E qual foi o juramento? Que não haverá demora. Então, esse juramento foi feito não a qualquer um. Esse juramento foi feito ou é feito para o Criador que criou todas as coisas, que tem o domínio de todos os homens, de todo ser criado, e o domínio da história. Então, não podemos, a Bíblia nos proíbe de fazer juramento, porque nós não podemos cumprir. Então, Deus, ele pode, e o anjo faz juramento a esse Criador, ao Deus onipotente, ao Deus onisciente, o Deus que tem na sua mão a caneta que escreveu toda a história. E ele é poderoso para firmar. E ele jura por Deus porque ele vem nessa missão, e a declaração nada mais, nada menos é do que a ordenança e o aviso que Deus manda dar ao povo de que não haverá mais demora. Por quê? Há muito tempo as pessoas diziam
que Deus estava demorando. E muitas pessoas escarnecendo, até os ímpios escarnecendo a Deus, por achar que essa promessa não se cumpriria. Agora, o juramento é de que após a sexta trombeta, tocou-se a primeira, tocou-se a segunda, tocou-se a terceira, a quarta, a quinta trombeta, a sexta trombeta, que significa o limiar, o prelúdio, a porta de entrada para o tocar da sétima trombeta, que é o clímax de toda a revelação dos fins dos tempos. Então o texto vai dizer exatamente isso, que esse anjo, quando se levanta numa postura solene, e embora a palavra seja uma palavra que deve trazer espanto para todos, porque não haverá demora. O que o anjo está dizendo que não haverá demora? Tudo que se foi escrito para o final dos tempos, e que vai haver um tempo em que Deus vai acelerar. Por enquanto, Deus está tardando, Deus está segurando. Mas por quê? Para que Deus está segurando? Por que Deus demora? Por que Deus parece demorar? Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 1 em diante, diz assim, deixa eu ver se eu acho aqui, Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, verso 1 até o verso 9, diz o seguinte: Amados, esta é, agora, a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinando pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como a terra, o qual surgiu da água e através de águas pela palavra de Deus, pela qual veio aparecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, por que Deus tarda na concepção de algumas pessoas, ou muitos estão escarnecendo, dizendo que desde que o mundo é mundo, que se fala que Cristo vai voltar? Deus esqueceu da sua promessa? Por que Deus tarda? Ou porque Deus está demorando a sua promessa? Bom, a primeira coisa que nós temos que ter convicção é de que um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. O tempo não prende a Deus. Deus está além do tempo. Deus é atemporal. Então o tempo, o nosso tempo, ele nos limita. Ele nos coloca dentro de um espaço de tempo. Porém Deus não. Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia diante do Senhor. Um outro ponto que Pedro vai revelar é que Deus não tarda, mas Deus está sendo longânimo para dar tempo àqueles que ainda precisam professar a sua fé, para que se arrependam. Mas aí, quando tocar a sétima trombeta, então não haverá mais essa demora que as pessoas pensam que Deus está demorando. Então, queridos, então há um propósito, porque muitas pessoas devem achar que Deus está tardando. Então, 2 Pedro, capítulo 3, verso 1 ao 9, vai mostrar que
Deus está dando tempo para que os pecadores perdidos tenham tempo suficiente para se arrepender. E aí é até o tocar da sexta trombeta. A partir da sétima trombeta, vem sem demora, e aí não haverá mais esperança. Até mesmo em Apocalipse capítulo 6, o próprio santos, não apenas os ímpios, mas os próprios santos tinham essa esperança, tinham essa expectativa de que Deus estava tardando, de que Deus tinha essa sensação de que Deus estava demorando. Capítulo 6 de Apocalipse, capítulo 10, versículo 10, versículo 11, vai dizer o seguinte: clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conversos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, Deus, até mesmo em manifestar e responder a oração dos santos, Deus, por a expectativa que os santos tinham, era que Deus estava demorando. Mas assim mesmo Deus não tardou. E ele então começa a cumprir o seu propósito. Então, vai chegar o dia em que haverá esse confronto de Deus contra os seus inimigos. Mas será uma vitória extremamente esmagadora do Filho de Deus, do reino da luz, do reino de Deus sobre o reino das trevas. Só que a história está caminhando para o inevitável. E cada vez mais parece que os dias estão e serão abreviados. E esse dia que nós estamos com expectativa, e cada vez mais a história está caminhando para o inevitável, que é o triunfo do Deus eterno sobre as forças das trevas. Presta atenção no que o texto vai nos falar. Verso 6. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, terra, o mar e tudo quanto nele existe. Já não haverá demora. Significa que podemos até interpretar que chega um momento em que a paciência de Deus se esgota, para então estabelecer o juízo sobre aqueles que duramente rejeitaram a Deus. Então, pode-se perguntar por que Deus está também demorando, na expectativa de alguns, ou como alguns afirmam, como Pedro mesmo levanta essa questão, na concepção dos ímpios que escarnecem de Deus e zombam. Onde está o Deus da promessa? A promessa que foi feita, Deus esqueceu-se? Deus também está dando tempo para que o tempo e os homens, o mundo, esteja madura para o tempo da ceifa, para o tempo da manifestação da ira de Deus. Então, Deus está esperando o soar dessa trombeta, tá? Para quando for o toar da sétima trombeta, até lá os homens já tenham, antes dela, os homens já tenham se arrependido. Aqui é o seguinte: depois da sétima trombeta, não haverá mais oportunidade para que os homens possam se converter. Muito pelo contrário, diante da primeira, segunda, terceira, quarta trombeta, dos fatos que vêm acontecendo e que irão acontecer dentro desse período, nós vamos perceber que cada vez mais os homens que são ímpios, que não temem a Deus, eles estão cada vez mais insensíveis, endurecidos, cada vez mais para a possibilidade de terem arrependimento. Então o anjo jura que não haverá mais trombeta, mais demora para ressoar a sétima trombeta. Eu quero chamar a atenção para um ponto importante. Às vezes a gente pode fazer a leitura e essa leitura é completamente desatento e não perceber o que o texto vai nos dizer acerca dessa sétima trombeta. O versículo 7 vai dizer o seguinte: lê comigo o versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou ao seu servo os profetas. Então, observa que a ideia aqui de trombeta, tocar, vai além do que um simples toque, mas traz muito mais uma ideia de um período,
Porque olha o que vai dizer o verso 7, nos dias da voz do sétimo anjo. Então não é um dia específico, um ato isolado e pontual, mas como que esses dias, que significa um período, um tempo, que a Bíblia não traz a cronologia desse tempo, do verso 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo. Então, quando esse sétimo anjo se levantar para se manifestar, não será em um único dia. Então, haverá um tempo, haverá um período até o toque final dessa sétima trombeta. Olha que continua dizendo: quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos profetas. E qual seria isso? O juízo de Deus que virá para punir a maldade na terra. Os impenitentes, os corações que blasfemaram contra Deus e se agregaram e foram aliciados pelo anticristo. Então, escolheram seguir o anticristo, escolheram escarnecer, rejeitarem o evangelho. E olha que há 2000 anos atrás o evangelho tem sido pregado. E mesmo que seja muito tempo que o reino de Deus se estabeleceu e que tem sido pregado, muitas pessoas não têm crido no evangelho. Muitas pessoas têm escarnecido do evangelho. Muitas pessoas têm endurecido e continuam servindo a sua própria vida, segundo as suas próprias paixões. E não atentaram para as verdades das Escrituras. Que essa é a condenação. Não é a igreja que condena, mas a própria palavra. Em João, no Evangelho de João, capítulo 1, vai dizer que a condenação é essa, que os homens amaram mais as trevas, portanto o pecado, e rejeitaram a luz, o Evangelho, o próprio Filho de Deus. Porque João revela no seu Evangelho que Cristo é a própria palavra, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o Logos. No texto grego traz a ideia de palavra, o Logos de Deus. Estava com Deus no início, o mundo foi feito por ele, e ele se fez carne e habitou entre nós. Cristo é a encarnação do próprio evangelho, da manifestação do evangelho, e ele pregou e mandou que seus discípulos continuassem pregando, e a igreja dá sequência a essa obra missionária, que é propagar o evangelho de Deus, do reino de Deus para a humanidade. Fato é que muitos homens estão resistindo e não querem. Alguns têm sido chamados até mesmo através da dor e têm buscado ao Senhor e encontrado o Senhor, ou na verdade o Senhor os encontra salvando e libertando e transformando. Então, a ideia que temos do texto é que esse tocar da sétima trombeta não será um episódio apenas de uma nota, ou em um período, um curto tempo pontual, mas seria um período, esse tocar se estende e muitas coisas irão acontecer até deflagrar o final de todas as coisas, a consumação do século, como a própria Bíblia nos diz. E então Deus manifestará esse seu mistério. Então o mistério é a revelação, o que estava oculto, e é a punição sobre o mundo mal. Então Deus tem permitido que ainda o mal esteja sobre a terra. E aparentemente muita ação da maldade pareça que está vencendo, está sendo conquistadora. Quando na verdade já sabemos qual é o final de toda a maldade daqueles que amam a maldade e praticam a maldade. Então a manifestação desse segredo, do mistério de Deus, se revelará na última trombeta. O que Deus irá fazer, o que Deus está fazendo. Possivelmente, talvez aquilo que as 7 vozes de trovões foram manifestadas, que Deus, o anjo, não permitiu que João registrasse, mas que mantesse aquilo em segredo, para talvez essa 7ª trombeta, que vai cobrir um período que a Bíblia não deixa específica. Mas a ideia que o texto nos traz é exatamente de dias, de tempo, não apenas um tocar de meia hora, de 1 hora, e depois os fatos vão acontecer. A ideia desse tocar, trombeta, pode ser que seja a 7ª trombeta, possivelmente tenha a ver com o toque da trombeta, que era
tocado para evocar a Assembleia de Deus para se reunirem, porque o noivo está vindo para levar a sua igreja, e também quando se tocava para a iminência de uma grande guerra. E é quando o Senhor, o grande general, se levantará, não virá mais como cordeiro, e não virá mais como servo, mas virá como o grande juiz, o justo juiz, punindo, julgando céu, terra e toda a força do mal. Então o texto vai nos mostrar que esse tocar da trombeta parece ser um período, mas nos dias da voz do sétimo dia, não no dia, mas nos dias, no plural, possivelmente cumprindo um período. Quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus profetas. Então, qual foi a mensagem que Deus anunciou aos profetas? É que viria um novo tempo, que o evangelho havia chegado, e o evangelho foi chegado, foi implantado por Cristo. Cristo implantou o seu reino. E o que a igreja prega são as boas novas. E quais são as boas novas? Que o homem estava separado de Deus, mas através de Cristo, que ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é a única porta que pode levar o homem de volta a Deus, a se reconciliar novamente com Deus. Isso é possível através de Cristo, e mais aqueles que negarem serão punidos. Então isso se cumprirá. Mas Deus está permitindo que isso aconteça para que haja um amadurecimento, para que chegue o dia da grande ceifa do tempo de Deus. Deus fez alguma coisa contra o mal natural e o mal moral que existe sobre a terra? Sem dúvida, ele fez. E ele fez, a Bíblia nos deixa claro e nos ensina e nos explica de que ele fez algo no Calvário. Então ele levou o seu filho ao Calvário, na cruz, e ele morreu por nós, se fez pecador por mim e por você, para que pudéssemos ter a justificação de Deus. Então, Deus resolveu o problema do mal. E o problema do mal está em ser resolvido em Cristo Jesus. Mas os homens têm rejeitado a solução de Deus. Não adianta você criar uma religião para você, não adianta fazer esmola ou caridade, porque ninguém será salvo por suas obras. Não adianta você ter um senso de justiça aguçado, porque também você não será salvo por causa da sua boa justiça, por causa da sua moralidade. Não seremos justificados diante de Deus por causa da nossa moralidade, por causa da nossa justiça, por causa da nossa bondade. Não adianta. Quem se fia nessa sua auto-bondade, auto-justiça, a auto-moralidade, está condenado, porque diante de Deus isso não serve absolutamente nada. Se a justiça do homem, se a bondade do homem e a moralidade do homem resolvesse o problema da maldade no coração do homem, Cristo não precisaria morrer. Cristo não se tornaria, não era necessário Deus enviar Jesus, se transformar em homem, ele deixar sua glória habitar entre nós, sofrer, padecer, pregar o seu evangelho, morrer numa cruz, já que a minha bondade podia me levar ao céu, podia me fazer me redimir com o meu Criador, porque se a minha justiça podia novamente me reconciliar com o meu Criador, a minha bondade podia talvez me reconciliar com o meu Criador. Não, se isso fosse possível, Cristo não precisava morrer numa cruz. Então Cristo morreu porque não havia absolutamente nada e nem ninguém que poderia fazer essa obra expiatória. Porque todos pecaram, todos estavam afastados da glória de Deus. Todos estavam destituídos e o salário do pecado era a morte. Qualquer um que tentasse fazer a obra redentora de Cristo morreria e não ressuscitaria, porque nos seus corpos havia o pecado. Então a sua oferta era manchada e ela não seria aprovada diante de Deus, e uma vez que ela não seria aprovada diante de Deus, não ressuscitaria. Então Cristo morreu e ressuscitou como prova de que em Cristo não residia o pecado, e ele não era pecador, embora fosse homem, 100% homem, não pecou em absoluto. E ele então, queridos, foi aprovado por Deus, e por isso o Espírito de Deus o ressuscitou dentre os mortos, consumando a sua oferta, dizendo com esse ato da ressurreição de Cristo, de que a oferta pelo pecado daqueles que creem possam se converter ao Senhor.
e que tenha o perdão de Deus e volte-se para Deus. Então, qual é a boa nova? A boa nova não é só Jesus te ama. A boa nova é que nós pecamos, estávamos distante de Deus, separado e condenado à morte. Mas Deus enviou Jesus. E Jesus habitou entre nós, morreu, cumpriu a lei para que aquilo que eu e você não poderíamos fazer, ele fez na sua carne. E ele ofereceu-se pela humanidade. A sua morte foi expiatória, foi vicária. Ok? Substitutiva. Ele me substituiu naquela cruz. Ele te substituiu naquela cruz. Ele substitui todo aquele que deposita fé nele. Então, aqueles que põem a fé não precisa mais morrer, porque ele já morreu na cruz. Já pagou o preço por mim e por você. É a única coisa que pode nos levar ao céu. Então, Deus resolveu o problema do mal. E a cura disso está em Cristo Jesus. E nós, não que tenha maldade em nós. Estamos ainda nessa carne, nesse corpo que se corrompe, e está se corrompendo. Mas no período certo, no tempo certo, o que é corruptível se transformará em incorruptibilidade. Teremos um corpo glorificado, um corpo transformado e que não habite corrupção. Então, qual é a justiça que serve diante de Deus? Se você crê que Cristo morreu por você na cruz do Calvário e você confessa Jesus como Senhor da sua vida e passa a ser aquilo. É a única coisa naquele grande dia que vai nos livrar da morte eterna e do juízo, do derramar da ira de Deus, do ressoar da sétima trombeta. Portanto, queridos, Cristo resolveu e no sétimo dia esse mistério será revelado para aqueles que não creem. Cristo não demora, é isso que o anjo está dizendo. Nos finais do tempo as coisas irão acelerar e não vai mais demorar. Verso 8. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me deu e falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como um mel. Então, verso 10 diz: tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, meus queridos, o verso 8 ao 11, a ordem do anjo. Então, João ele recebe ordem de comer esse livro. Ele então tem que comer. Esse episódio faz com que eu entenda e você possa compreender de que há uma necessidade de se assimilar ou assimilarmos a palavra de Deus e fazê-lo com que ela se torne no nosso interior. Ela venha se interiorizar. Não podemos apenas olhar o livro. O anjo não queria que João visse apenas o livrinho, mas ele recebe uma ordem de não apenas ser espectador desse livrinho, mas a ordem era que ele deveria comer esse livrinho. Então, o que isso significa é que essas palavras, observa que lá no final do verso 11, quando ele come, qual é a ordem? Para que eles continuem profetizando. Então, traz a ideia de que nós que somos profetas do Senhor, que professamos a palavra do Senhor, que pregamos a palavra do Senhor, a igreja de Deus, nós temos que não apenas admirar o livrinho, enfim, que vai conter, obviamente, a história, ou a história redentiva entre Deus e o homem, o plano da salvação. E isso precisa estar dentro de nós. Nós só podemos passar para frente aquilo que se tornou verdade em nós. Então, a ordem não era para que João ficasse apenas admirando aquele livro, mas que também ele pudesse comer aquele livro, deveria comer. Aquele livro tinha que fazer parte dele, né? Tá? Não tinha que ficar apenas no campo da memória, mas tinha que descer para dentro da sua alma, tinha que descer para o seu coração. É interessante porque o texto vai dizer que na boca de João era como um mel,
mas ao descer ao seu estômago, se tornaria amarga. Conta-se que quando os professores ensinavam as crianças no judaísmo, eles as ensinavam o alfabeto com uma didática muito interessante. Eles colocavam sobre uma tábua as letras feitas com farinha e mel. E cada letra era ensinada pelo professor. Ele ensinava o som, a fonética de cada letra. E na medida que os seus alunos, as crianças, iam assimilando e reproduzindo corretamente, eles tinham autorização para comer a letra, na medida que fosse ali recitando ela de forma ordenada, como ela deveria ser. Então, só depois que eles soubessem, eles comiam aquela letra feita de farinha de mel, e na sua boca aquelas palavras eram como mel. Por isso o texto vai usar, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, aqui, principalmente no livro de Apocalipse, a ideia de comer esse livro, porque, primeiro, antes de qualquer coisa, tem que se assimilar, tem que se tornar ela parte da nossa vida. Ela tem que descer. E assim como Cristo se encarnou, nós devemos encarnar o Evangelho. Nós devemos viver aquilo que pregamos. E vamos estar completamente embriagados da palavra. E quando estamos completamente embriagados ou cheios da palavra de Deus, na medida que ela vai descendo para o nosso interior, ela vai se tornando em atitudes, em verdade. E nós vamos manifestando o reino de Deus. E vamos propagando. É preciso, então, interiorizar a mensagem, assimilá-la. A mensagem de Deus tem que ser encarnada em nós. Amém, queridos? Então a palavra de Deus, muitas vezes, Mateus capítulo 4, verso 4, ela é tida como pão. 1 Pedro, capítulo 2, verso 2, é tida como leite. 1 Coríntios 3, do verso 1 ao 2, ela é tida como carne. Salmo 119, 113, ela é como mel. A Bíblia no Antigo Testamento, em Jeremias capítulo 15, verso 16, vai falar também que Deus ordena que Jeremias comesse o rolo, comesse a palavra. E ele come a palavra e ela doce como mel. Também essa ordem é dada para o profeta Ezequiel. Eles receberam essa ordem de comer a palavra antes de pregar para outros. Portanto, queridos, nós não temos que ser papagaio, ouvir uma coisa e transferi-la. Antes, nós temos que interiorizar e ela tem que fazer parte da nossa vida. Só assim a mensagem vai surtir efeito. E ela sairá com autoridade. Mas a palavra de Deus tem que ser saborosa. Temos que olhar para a palavra e ver como um alimento. Assim como nós olhamos para o alimento do físico e que olhamos e admiramos e desejamos comer, a ideia é exatamente essa. Deus quer que olhemos para a sua palavra. E aqui eu quero ampliar, além dos livrinhos, e o texto, toda a Bíblia vai me permitir que eu não apenas essa ordem de comer o livro seja apenas esse livrinho, como eu posso dizer que é todas as escrituras. Por quê? Porque eu encontro no Antigo Testamento Deus ordenando aos profetas que comessem a palavra, que deveriam comer a palavra. Nós cristãos, a igreja do Senhor, devemos comer a palavra. Você tem que ter o hábito de comer. Como nos alimentamos 3 vezes por dia, no mínimo, tem gente que come 4, 5 vezes, enche o prato, repete. Assim também tem que ser o seu desejo, o seu anseio e o meu anseio pela palavra de Deus. Mas, infelizmente, com a tecnologia, com a facilidade das coisas, as pessoas estão perdendo o prazer pela palavra, principalmente muitos cristãos, e têm dado muita ênfase e dedicando muito tempo a outras coisas. E a palavra passa semanas sem ler palavra, passa um mês sem ler palavra. Tem gente que só lê palavra quando está na igreja, que o pastor abre a Bíblia e manda ler, ele só lê ali. Mas ele não é alguém que medita na palavra dia e noite. Portanto, como eu devo comer esse rolo? Não literalmente, pôr na boca e comer. Mas hoje eu posso comer numa leitura sistemática, uma leitura científica, mas também como devocional, o que Deus quer falar comigo. E eu e você temos que olhar para a Bíblia e entender que ela é um alimento para o espírito, que vai fazer com que você permaneça de pé nos dias maus.
E o próprio Cristo nos diz, no livro de João, capítulo 5, a partir do versículo 35 e diante, diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Elas testificam de mim. Então, a ordem de Deus é que examinemos as Escrituras. E João come a palavra, assim como Jeremias e Ezequiel comeram a palavra. No livro de Ezequiel, capítulo 2, verso 9, capítulo 3, verso 4, vai ver a ordenança de Deus falando aos seus profetas que deveriam comer. Nós precisamos devorar as Escrituras, porque hoje nós temos acesso a isso, mas não sabemos no dia de amanhã. Se a Bíblia for tirada, de maneira que a igreja não tenha mais uma Bíblia, um cristão que tem 9 Bíblias em casa guardada, empoeirada e não sabe nem para que tem, o dia que isso for tirado, proibido, porque vai caminhar para isso. Nós estamos vendo aí sistematicamente investidas sobre o cristianismo, tentando tornar o evangelho obsoleto. Então a tentativa vai seguir. E se essa Bíblia for tirada de nós, já sabemos, por testemunho de muitos missionários em países extremamente comunistas, que não tem Bíblia. E se tem, é uma Bíblia escondida e que eles têm que revezar para ler a Bíblia. E cada um lê um versículo e sai. Então, quando nós temos a Bíblia, é tempo de poder comê-la, assimilar, interiorizar as Escrituras, porque encarnar as Escrituras, porque aí temos autoridade para pregá-la. E é isso que esse texto me traz também. Então o anjo ordena que João coma esse livro. E ele come. Uma característica, ele será doce na sua boca como mel, mas no seu estômago será amargo. É interessante a gente analisar do ponto de vista de que não tem nada mais doce, mais gostoso do que uma boa notícia. Não tem nada que nos leve a um estado de admiração, de empolgação, de alegria extrema, como o salmo que nós lemos aqui na abertura, o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Ora, o Evangelho, irmãos, é como mel para aqueles que estão perdidos. Quantas pessoas que estavam perdidas, com a vida destruída, sem perspectiva de vida, sem saber para onde ia, e teve um encontro com o Evangelho. Foi como mel no primeiro contato com as Escrituras, com o Evangelho. No entanto, depois que você absorve o Evangelho, que você se torna um cristão, torna-se amargo. Por quê? A partir de então, a tentação, você consegue discernir que ela é forte sobre tua vida. A perseguição aumenta. E não apenas os de fora, mas até mesmo os de dentro, que vem da sua própria casa, que começa a perseguir você por causa do Evangelho, a fazer escárnio de você, chacota sobre você, no seu trabalho, para onde você vai. E muitas vezes, você e eu somos discriminados por outras pessoas. Então, meus irmãos, o Evangelho ele é doce, porque ele traz boa notícia, ele traz notícia de salvação, de transformação, mas ele é amargo, porque, queridos, tem implicações. Seguir o Evangelho tem implicações. Quem diz para mim e para você que depois que você aceita Jesus, que não terá mais problema, esse não é o Evangelho de Cristo. Ele é amargo, ele tem gosto de fel, pois a gente observa que o próprio Cristo, a palavra encarnada, ele veio. Mas quando, queridos, foi chegando o seu tempo de morrer na cruz, que ele sabia que ele veio para isso, ele disse que é chegada a hora dele. A sua alma estava completamente angustiada e amarga, a ponto de orar para o Pai que passasse esse cálice dele. No entanto, a resposta de Deus foi para Cristo foi não. E ele a si mesmo diz o seguinte, que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Então o Evangelho é como mel, ele vem e nos adoça. Mas uma vez que assimilamos e que ela desce para o estômago, o Evangelho também tem as suas partes que são amargas. Por quê? Porque ela tem implicações. Nós temos que morrer para nós mesmos. É uma vida de renúncia. Temos que abrir mão, muitas vezes descer, para que Cristo cresça.
diminuir para que Cristo cresça. Muitas vezes nós vamos ter que perder nessa vida para que o Evangelho de Deus ganhe. Isso o apóstolo Paulo fez. Então o Evangelho é muito bom, é doce, porque nos resgata da lama, da morte, do pecado, das trevas. Ele nos liberta da escravidão de Satanás, do jugo. Mas também, quando nós o assimilamos e encarnamos esta palavra como mel, ela é amarga. Então a palavra de Deus nos traz essas lições. Por isso, querido, eu concluo dizendo o verso 11. João é ordenado, depois que comesse aquele livro, a continuar profetizando. Amém? Então, ele é uma reafirmação do ministério de João. O fim ainda não veio, mas está às portas. A época final, os dias da sétima trombeta estão para começar. Nesse período, a cólera de Deus será manifesta em proporções nunca vistas, segundo as Escrituras nos diz. Portanto, querido, aprenda a digerir, a comer e a digerir a palavra do Senhor, para que você continue profetizando, anunciando a morte de Cristo e a sua ressurreição até que ele venha, em nome de Jesus. É impossível comer esse livro e permanecer calado. Só fica calado quem ainda não comeu e não digeriu as Escrituras, a palavra do Senhor Deus. Amém? Deus nos abençoe, Deus nos ajude, e nós somos a igreja do Senhor aqui na terra para continuar o que o João continuou profetizando. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus.